velocidade média no movimento uniformemente variado. Então, eu trago inicialmente para vocês aqui o gráfico VT no movimento uniforme variado, né? Certo? Você tem aqui uma reta crescente. Você já sabe que nessa reta crescente aqui a aceleração ela é positiva. Então, tudo bem. Eu tenho um move, né? Um movimento uniformemente variado. E aí, eu sei que esse gráfico tem duas propriedades. Uma que é a propriedade da área. Essa área é numericamente igual à distância. Se eu calcular essa área aqui que está de azul, né? Essa área vai ser igual à distância que o móvel percorreu, tá certo? Lembrando do conceito aí de velocidade média, eu sei que velocidade média é a distância que o objeto percorreu dividido pelo tempo que ele gastou para realizar esse percurso. Sempre que eu divido a distância que o móvel percorreu pelo tempo que ele gastou, eu tenho uma propriedade chamada velocidade média, tá certo? Acontece que aqui a velocidade está variando, um movimento uniforme variado, com aceleração constante. Ele sai aqui de uma velocidade inicial v0 e vai até uma velocidade final qualquer, beleza? Como é que a gente calcula essa área aqui? Ó? Já que a área é a distância, se eu calcular essa área aqui, envolvendo essas expressões aqui, esses termos, eu tenho uma expressão para calcular a distância. Só que essa aqui é uma figura que representa um trapézio. Não sei se você está lembrado que a área do trapézio ela é dada da seguinte forma. Vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Quem é a base maior? A base maior é isso aqui. Ó. As bases são os segmentos paralelos, a base maior e a base menor. Só que tu está vendo que essa base maior ela vale V, ó, daqui para cá. Ó. Daqui para cá, esse tamanho aqui vale V. Então a base maior vale V. E a base menor? A base menor vale quanto? Essa alturazinha aqui, ó. Essa distância aqui vale V0. Beleza, base maior mais base menor, vezes a altura. Quanto é que vale essa altura aqui, ó? Como o trapézio está invertido, tá bom, pessoal? Então esse trapézio aqui está invertido, né? Ó. A altura vai estar aqui embaixo. Essa altura vale o próprio tempo. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Então, o que é essa expressão aqui? Isso aqui é a área, e essa área ela vai ser numericamente igual à distância. Olha só. Lembre que a expressão da velocidade média ela é uma expressão geral. Eu posso usar para qualquer tipo de movimento. Um movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Eu posso usar essa expressão da velocidade média para qualquer tipo de movimento. Aceleração constante, aceleração variável. Sempre que eu pegar a distância e dividir pelo tempo, eu tenho a velocidade média. O que acontece aqui, ó, se eu pegar a distância e dividir pelo tempo? O tempo está multiplicando? Eu vou passar o tempo para o outro lado, dividindo. Olha só como vai ficar. Ficar aqui d dividido pelo tempo, tá certo? Vai ser igual a essa expressãozinha aqui, ó. Mas quem é o d dividido pelo tempo? Não é a velocidade média? Então, o que é que eu chego aqui de conclusão? E esse termo bem aqui, ó, v final mais v inicial dividido por 2, isso aqui é igual à própria velocidade média. Beleza? Então, a velocidade média no movimento, isso aqui tem que ser no movimento uniforme variável, viu? No move. Vai ser igual a velocidade final mais velocidade inicial, tudo isso somado e dividido por 2. Beleza? Professor, eu não entendi como foi que o senhor chegou aqui. Então, ó, se liga só nesse finalzinho aqui, ó. Se eu somar a velocidade no início com a velocidade no final e dividir por 2, eu tenho a velocidade média. E a expressão da velocidade média, é claro que você já sabe, tá? Que é essa expressãozinha aqui, ó. Velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Então, eu posso relacionar esse termo bem aqui, eu posso relacionar esse termo, velocidade final com velocidade inicial, com a distância pelo tempo. Vamos ver isso aqui como é que ficaria num exemplo. Observa aí, ó.
Nesse exemplo 1, o que é que a gente tem? Um automóvel move-se a 108 quilômetros por hora. E aí naquela tabelinha a gente olha aquela tabelinha ou a gente monta aquela tabelinha para relacionar fazer as conversões das velocidades. Tá? Isso aqui equivale a 30 metros por segundo. Ou então tu divide por 3,6, né? Beleza? O professor tem que saber fazer essas conversões, né? Tem que saber fazer. Ou você monta aquela tabelinha do jeito que eu ensinei, ou então você faz aqui a divisão por 3,6. Quando o motorista pisa no freio e ele para o veículo em 3 segundos, tá certo? E ele pede a distância que ele percorreu nesses 3 segundos. Bom, uma coisa tu já sabe, que tu pode montar aquela tabelinha, tá certo? Aquela tabelinha bem brega que diz o seguinte: nesse caso aí, ó, o móvel ele está partindo com a velocidade 30 no tempo zero, ele vai frear. Então, no tempo zero, a velocidade dele é 30 e ele freia em 3 segundos, tá certo? Se ele vai frear, se ele vai parar em 3 segundos, então tu já percebe que a cada segundo que passa ele vai diminuindo de 10, né? Ó, a velocidade vai diminuindo de 10 em 10. Isso aqui dá para você fazer montando a tabelinha tranquilamente. Tá? Em 3 segundos ele parou. Se é uma aceleração constante, né? Se é um move, beleza? Então ele foi freando a cada segundo, a velocidade foi diminuindo 10 metros por segundo. Com isso, tu já acha que a aceleração dele vai ser o quê? Né? Como está freando é menos, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada segundo a velocidade foi diminuindo de 10 em 10. Olha só que legal. A gente também pode fazer o seguinte: a gente pode montar aqui um gráfico. A gente pode fazer o gráfico, olha só. Como é que vai ficar o gráfico da velocidade pelo tempo, né? Velocidade em metros por segundo, eu já transformei aqui, né? Pelo tempo em segundos. Olha só, a minha velocidade vai passar de 30 e o gráfico aqui vai ser crescente ou decrescente, já que a velocidade está diminuindo, já que ele está freando. Esse é um movimento o quê? Decrescente, olha só. Em quanto tempo que ele freou? 3 segundos. Se eu fizer a propriedade do gráfico que está em pé pelo gráfico que está pelo lado que está deitado aqui, ó. É a inclinação desse ângulo bem aqui. A inclinaçãozinha desse ângulo. O lado que está em pé, 30. O lado que está deitado, 3. Então a aceleração vai ser 10. Negativa, porque tu está vendo que é um gráfico decrescente. Olha aí que legal. E se eu calcular essa área, professor? Se eu calcular essa área aqui, calcular a área desse triângulo aqui, quanto é que vai dar? A área do triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então vai ser 3 vezes 30 dividido por 2, que vai dar 45. E essa área é a distância que ele andou, né? Tá certo? Então essa distância que ele andou aí em 3 segundos, tá? Em 3 segundos, qual foi a distância percorrida? 45 metros. Beleza? E eu também ainda podia fazer de outra forma, usando essa expressãozinha aqui, ó. Velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2. Isso é o quê? Isso é a distância pelo tempo. Já que esse termo bem aqui é a velocidade média do move. Tá certo? Velocidade média, né? Distância pelo tempo. Mas como eu estou falando do movimento uniformemente variado, a velocidade média eu posso substituir por isso aqui, ó. Velocidade final mais a inicial dividido por 2. Beleza? E aí tem algumas coisas aqui que eu sei, ó. A velocidade final é zero. A velocidade final é zero, porque o móvel não parou. A velocidade inicial é 30. Tudo isso dividido por 2. A distância é o que eu quero saber. E o tempo que ele levou para parar foi 3. Se você fizer essa continha aqui, ó, vai ficar 30 dividido por 2, 15, vezes 3, 45 metros. Professor é mesmo, tem várias maneiras diferentes de chegar aí no mesmo resultado. Vamos lá, por exemplo, 2. Um automóvel está a 72 km por hora quando seus freios são acionados, imprimindo-lhe uma aceleração constante de módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele me deu a velocidade inicial, tá certo?
que é de 72 km por hora, a gente já sabe que isso aqui equivale a 20 metros por segundo. É só você usar aquela tabelinha de conversão de velocidades que eu ensinei você a fazer, ou então você divide aqui 72 por 3,6, que aí você está transformando a velocidade de quilômetros por hora em metros por segundo. E ele me deu o valor da aceleração, que é de 5 metros por segundo ao quadrado. Perceba que ele deu em módulo, ele não colocou o sinal negativo. Ó. Em módulo quer dizer o quê? Quer dizer que é só o valor. Ele tirou o sinal negativo. Beleza? E ele pede que a gente encontre aí a distância que ele percorre desde o instante em que ele inicia a freada até parar. E ele também pede a duração do percurso. Dessa vez ele não deu tempo, pessoal. Se ele não deu tempo, não tem problema, a gente encontra o tempo. Eu sei que no tempo zero, a velocidade era quanto? A velocidade era 20 metros por segundo. E aí, se a aceleração é de 5 metros por segundo e ele está freando, isso quer dizer o quê? Que a cada segundo que passa, a velocidade vai diminuindo de 5 em 5. Ó. Tempo 2 já é 10, e no tempo 3 é 5, e no tempo 4 aí a velocidade já chega aí a zero. A velocidade vai diminuindo de 5 em 5. Por quê? Porque a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então eu já tenho o meu tempo aqui, ó, que é de 4 segundos. Isso aí é o quê? É o tempo que ele parou. Né? É o tempo de movimento. Foi 4 segundos de movimento. E aí o que, é que eu posso fazer? Eu já posso usar de cara a minha expressão aqui da velocidade média, né? No move, que é essa aqui, ó, velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2. Isso é igual a distância pelo tempo. Belezinha? Quanto é minha velocidade final? Zero, que ele vai parar. Minha velocidade inicial é 20, tá bem aqui. Isso dividido por 2, beleza? Isso aqui vai ser igual à distância que ele vai percorrer até parar, que é o que nós vamos encontrar, dividido pelo tempo de movimento que eu achei aqui, ó, usando a minha tabelinha. Esse tempo foi 4 segundos. E aqui vai ficar 20 dividido por 2, 10. Então vai ficar 10 igual a D sobre 4, produto do meio pelos extremos. Essa distância percorrida vai ser de 40 metros. E aí a gente já resolveu a questão. A gente achou o tempo de movimento, que é a duração do percurso, e achamos a distância percorrida. Então, além de usar a tabelinha, a gente pode montar aqui a função horária, colocar, substituir os valores, lembrando que a aceleração ela deve ser negativa, já que é um movimento retardado aqui, ele só usou o módulo da aceleração. Você encontra aqui o tempo da mesma forma que a gente fez usando a tabelinha de uma forma bem mais simples. E lembrando que a gente ainda pode montar aqui o gráfico da velocidade pelo tempo. Olha só, a velocidade aqui, esse gráfico vai ser decrescente. Por quê? Porque é um movimento de freio, né? O valor da velocidade está diminuindo em módulo. Ele está saindo da velocidade inicial 20 e vai até o zero em 4 segundos. Está aqui, montamos o gráfico. Pronto. Se eu fizer aqui o lado que está em pé dividido pelo lado que está deitado, 20 dividido por 4 vai dar 5. O que é isso? É o valor da aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Por que está negativo? Lembrando, porque aqui nós temos um gráfico decrescente e aqui no enunciado da questão ele deu apenas o módulo sem o sinal, né? O valor da aceleração sem o sinal. E usando a propriedade da área do gráfico, a gente pode calcular essa área do gráfico aqui para encontrar o quê? Para encontrar a distância. Eu calculo essa área para achar a distância. Como é que vai ser o cálculo dessa distância? Base vezes a altura dividido por 2. Então vai ficar 80 dividido por 2. Também a gente vai obter aí 40 metros a distância percorrida. Tá certo?